Amém. Você é importante. Você é importante para Deus. O Senhor te escolheu, o Senhor te formou. O Senhor te separou para um propósito e o Senhor te amou primeiro. Ele te alcançou, Ele te deu vida e vida abundante. O Senhor tem sido bom para nós, o Senhor tem sido verdadeiro, o Senhor tem sido real nas nossas vidas. O Senhor tem nos suprido com paz, a paz que excede o nosso entendimento, a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. O Senhor tem sido galardoador daqueles que o procuram de verdade. O Senhor tem sido misericordioso, compassivo, benevolente. O Senhor tem sido bom o tempo todo. Ainda que Ele nos encontre em nossa maldade, Ele é bom. Ele paga o mal com o bem. Ele é aquele que vai à frente, Ele é aquele que aplana o caminho para nós entrarmos, andarmos sobre Ele. Ele é aquele que diz vem quando precisamos caminhar sobre as águas. Ele é aquele que de graça nos dá e de graça nos recebe. Ele é aquele que nos permite nos achegarmos a Ele pela graça, por meio da fé. É aquele que enviou o seu único Filho para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Porque quando olhamos para Ele, encontramos esperança. Quando olhamos para Ele, encontramos o propósito de avançar. O propósito de viver mais. O propósito de irmos além daquilo de onde já chegamos. Eu e você nos achegamos todo domingo na igreja. Ou quando nos deparamos com as Escrituras. Ou quando temos um tempo com Ele a sós. Na expectativa de que sairemos dali transformados, aperfeiçoados, aprimorados, marcados com a visitação dEle. E nessa noite, eu quero orar contigo para que não seja diferente. Eu quero orar contigo para que de fato eu e você saímos daqui marcados pela presença e pelo toque dEle, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, nós precisamos deste encontro. Este encontro não é para nós algo que fazemos religiosamente, porque temos que fazer, mas é porque nos deparamos com o dono da vida. Nos deparamos com aquele que nos escolheu, com aquele que nos tirou por detrás das malhadas, com aquele que nos arrancou das trevas e nos trouxe para essa maravilhosa luz. Porque sabemos que quando nos encontramos contigo, Senhor Deus, há uma esperança de que seremos melhores. Há uma esperança de que seremos tocados por Ti e o Senhor fará a Tua obra de forma tão plena, tão completa, tão integral nas nossas vidas. Senhor, nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos nessa noite, como um barro macio, um barro mole, um barro moldável nas mãos do oleiro. Nos colocamos, Senhor, nessa noite mais uma vez, na perfeita confiança de que estamos perante aquele que é capaz de mudar a nossa sorte. Aquele que é capaz de mudar os nossos pensamentos mais profundos. Aquele que é capaz de mudar os sentimentos e transportar-nos para estações próprias. Senhor, nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui, Senhor, para exaltarmos ou ouvirmos de um homem, Senhor Deus, mas estamos aqui para reconhecermos o Senhor como nosso Senhor e Salvador e para ouvirmos diretamente do Teu Espírito que fala conosco, que muda as nossas vidas, que chacoalha as nossas estruturas, que causa um terremoto dentro de nós, porque Tu continuas sendo o Senhor dos exércitos, Tu continuas sendo aquele que vai à frente, Tu continuas sendo aquele que batalha e vence por nós. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito encontre a palavra e se apodere dela como a espada nas mãos, Senhor, e faça, Deus, o que for necessário para que saímos daqui mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para a pessoa do seu lado assim e diz para ela: que bom que você veio. Você não faz ideia, diz para ela, você não faz ideia de como o que Deus tem para você
é importante. Porque você é importante, diz para ela, você é importante, mas Deus é mais ainda. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, lá nos 12 últimos profetas do Antigo Testamento. Começa com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Chegou em Miqueias, volta, é Jonas. Provavelmente tem uma página. Me lembro na minha adolescência que quando chegava esses livros pequenininhos, o pastor falava, abra lá, não tinha telefone na época, né? Abra lá em Jonas. Eu fingia que eu estava despreguiçando, fingia que eu estava fazendo alguma coisa porque tinha vergonha de que a pessoa do meu lado não descobrisse que eu não sabia onde ficava, né? Mas estamos em casa aqui, amém? Mais importante do que saber é viver aquilo que nós aprendemos. O Senhor nos chamou para sermos cartas vivas e não pessoas que decoram textos. Glória a Deus por isso, mas decorar também é bom, viu? Jonas capítulo 4, versículo 6. Sei que você já ficou de pé algumas vezes aqui. Nós não estamos brincando de vivo ou morto, porque nós estamos já vivos. Mas eu quero pedir a você para ficar de pé mais uma vez. Vamos ler juntos, honrar a palavra de Deus. Jonas capítulo 4, versículo 6 em diante, está escrito assim. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém. Pode se sentar. Muitos de nós conhecemos a história de Jonas, um profeta que é visitado pelo Senhor e é dirigido pelo Senhor a se dispor a ir a Nínive, uma cidade do qual era inimiga do povo de Deus, e esta cidade que estava vivendo em pecado, estava vivendo em desobediência, estava desagradando ao Senhor Todo-Poderoso. Jonas então é convocado pelo Senhor para que ele vá em direção a Nínive. E nós sabemos da história, Jonas imediatamente se dispõe, mas ele se dispõe para ir para o lado oposto. Ele foge daquilo que Deus havia pedido a ele de fazer. E ele então, dentro de um barco, as estações mudam ali naquele lugar, uma tempestade alcança aquele barco está à deriva, está pronto a ser despedaçado, sendo arremessado pelas ondas, e aqueles homens que estavam ali dentro, aqueles marinheiros que estavam ali dentro daquele barco, então, orando, buscando os seus deuses, buscando entender o que estava acontecendo, Jonas se manifesta e diz, olha, o problema sou eu estou fugindo de Deus, estou fugindo das ordenanças de Deus, e se vocês me jogarem no mar, então, certamente, estas ondas, elas se cessarão, o mar ficará calmo. Aqueles homens temerosos, não sabiam se jogavam, se não jogavam, acabam jogando Jonas. Jonas, então, ele é engolido por um peixe, e por mais maluca que essa história possa soar na cabeça de um ser humano do século 21, nós cremos nas Escrituras e que ela é infalível, que ela é irrevogável,
que ela é a verdade para nós, é a lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Então nós, como bons cristãos, acreditamos nisso, amém? Oh, glória a Deus. Nós acreditamos nisso. Então este peixe vai, não sabemos qual é o tipo de peixe, não temos uma explicação científica aqui para mostrar para você, mas esse peixe, ele então engole Jonas. Jonas fica dentro, em um lugar onde há possibilidade de vida, de respiração, e ali ele se encontra com o Senhor. Ali ele faz uma oração, se arrepende de ter ido para o lado oposto. Deus então o libera daquela prisão, daquele lugar de reflexão profunda, né? Espero que um dia eu não tenha que passar por uma reflexão tão profunda como essa. E você também, eu oro por isso sobre a tua vida, em nome de Jesus, né? Vai que um dia você é contemplado para fazer um cruzeiro em algum lugar e de repente você começa a se lembrar de Jonas, em nome de Jesus, que você não tem que passar por essa reflexão profunda. Mas Jonas estava ali então, tomando de volta a sua postura, a sua posição, e ele então decide ir para Nínive. Ele prega arrependimento naquela cidade onde a palavra nos mostra que contemplavam 120 mil homens, então muito provavelmente que seja uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes, tamanho de Joinville. E ele vai ali, ao passo de 3 dias, desde o primeiro dia ele começa então a pregar arrependimento. Arrependei-vos, se vocês não se arrependerem, em 40 dias a cidade será consumida. E aquele povo imediatamente se arrepende. Quando o rei ouve que o povo já estava se arrependendo, já estava se vestindo com roupas de saco, ele imediatamente também tira as suas roupas reais, se veste com panos de saco. A palavra diz de forma muito engraçada que até os animais são vestidos com roupas de saco. Eu acho que aqui foi o primeiro pet shop que nasceu com algumas roupas diferentes para alguns animais que você vê por aí andando na rua hoje em dia. E aí, ali naquele momento onde tudo isso estava acontecendo, o Senhor vem e perdoa aquele povo. E curiosamente Jonas fica irado com Deus, porque Deus perdoa os ninivitas. E aí um pouquinho antes do que nós lemos, lá no versículo 1 do capítulo 4, está escrito assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: tem algum sentido nessa tua ira, Jonas? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou embaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda na expectativa de que Deus iria destruir aquela cidade. Ou seja, ele sentou ali e ficou observando para ver quando que ia cair fogo do céu. Ainda que Deus houvesse perdoado aquele povo. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, você pode dar um glória a Deus aí por isso? Amados, eu e você estamos na pele de Jonas muitas vezes, não é verdade? Eu e você estamos na pele de um homem rebelde que resolve não obedecer ao Senhor. Eu e você estamos na pele muitas vezes de um homem que vai para o lado oposto daquilo que Deus pede. Então, quando vemos Deus sendo misericordioso com este homem, nós não devemos tomar o lugar dele e ficarmos irados, mas muito pelo contrário, nós devemos agradecer ao Senhor pela sua infinita misericórdia, porque sabemos que essa mesma misericórdia se aplica a nós todos os dias. Amém? Mas o Senhor, ele decide então ensinar a Jonas uma lição. Ele decide expor a Jonas o seu coração. E é aqui que eu creio que o Espírito tem algo para nós nessa noite. É nesse momento onde o coração de Jonas é exposto. É o momento onde o Senhor decide colocar um espelho na frente de Jonas, para que ele possa se ver e ele possa se envergonhar daquilo que ele vê. Então, o Senhor faz nascer uma planta. Ela sobe por cima de Jonas e faz sombra sobre a sua cabeça.
E a primeira coisa que eu quero ler contigo aqui é no final do versículo 6, onde o texto diz que essa planta ela tem o propósito de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegra ao extremo por causa da planta. E nós vemos então Jonas se alegrando por causa de um conforto. Diga, conforto. Jonas se alegra por causa de um conforto que Deus proporciona a ele. E no momento em que Jonas está alegre, no momento em que Jonas é confortado pelo Senhor, no momento em que Jonas acredita que o favor de Deus agora está do seu lado, que Deus é por ele, que Deus vence as batalhas dele, né? Muitas das vezes, quando nós começamos a ver alguma coisa que Deus está fazendo nas nossas vidas, imediatamente parece que nós já nos alegramos porque sabemos que, está mudando o negócio aqui, está sendo bênção. Mas muitas vezes o Senhor, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós, porque Ele tem uma história para compor, Ele precisa falar conosco e precisa nos admoestar. Então, neste momento, no dia seguinte, a palavra diz, ao subir da alva envia Deus um verme, o qual fere a planta e a planta se seca. Pensa se Deus não tem um senso de humor. Pensa se Deus não gosta de falar a nossa língua e mostrar para nós a essência do nosso coração. Ele envia um verme, a palavra diz. A planta se seca. Amados, como se não se bastasse ele ter ficado dentro de um peixe por um período. Ele estava ali agora, debaixo de uma lição de Deus, e o verme então fere essa planta, ela se seca, o sol nasce. E Deus manda um vento calmo oriental. Imagina essa cena. Jonas lá sonhando, contando ovelhinhas ou peixinhos, né? Eu não sei o que ele estava contando ali, sonhando, tendo uma noite tranquila, já na expectativa de que quando ele acordasse, ele se depararia com uma sombra, já se depararia com um conforto que Deus havia montado ali para ele. Mas Deus manda um vento quente. O sol bate na cabeça de Jonas. E aqui eu peço perdão aos calvos, mas eu já imagino ele careca. Aquele vento batendo na cabeça de Jonas. E Jonas ali começando a ficar desconfortável. Jonas ali começando a ficar já desfalecendo, a palavra diz. Já estava ali quase que desmaiando. Pelo que pediu para si a morte. Pensa numa forma gostosa de acordar. É acordar querendo morrer, né? Jonas nesse momento pede para si a morte. E ele diz, melhor me é morrer do que viver. E então pergunta a Deus a Jonas, e aqui eu quero que você preste atenção comigo. Ele diz, é razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas, preste atenção no seu coração. Você está irado por causa de uma planta. Você está desejando morrer por causa de uma simples planta. Por causa de um simples conforto que lhe foi tirado. E Deus continua dizendo, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite ou na mesma noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão dos ninivitas? Deus está dizendo, olha, Jonas, enquanto a tua compaixão é pelo conforto, a minha compaixão é pelo trabalho. Enquanto a tua compaixão, ela é resposta de algo que faz bem para você, a minha compaixão é resposta daquilo que faz mal para mim. E aqui Deus revela o coração da humanidade e não só de Jonas. Aqui Deus revela o meu coração. Aqui Deus revela o teu coração. Aqui Deus revela o coração da humanidade. Deus diz assim,
Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Jonas, você recebeu um conforto e você teve compaixão daquilo que eu te dei como conforto, porque você daqui a pouco perdeu e aquilo te fez mal. E você perdeu, e você se sentiu ali entristecido por causa disso. Jonas, eu quero mostrar para você, Jonas, que você está sendo tolo, Jonas, porque você está inclinando teu coração nas coisas erradas. Enquanto eu estou preocupado com um povo que está perdido, Jonas, você está preocupado com aquilo que te dá conforto. Enquanto eu estou preocupado com um povo que não sabe discernir o certo do errado, você está preocupado com a tua sombra, Jonas. Você está preocupado com aquilo que te causa conforto, Jonas. Jonas, olha para mim, Jonas. Eu sou um Deus que quero redimir um povo. Eu sou um Deus que estou pagando um alto preço para alcançar o perdido, Jonas. Eu não estou aqui para te dar sombra somente, Jonas. Eu estou aqui para gerar propósito na tua vida em favor do próximo, Jonas. Para de fugir dos meus caminhos, encara esse teu coração egoísta, Jonas. Encara esse teu coração egoísta, Jonas. Olha para o próximo. É pelo próximo que eu estou enviando o meu filho, Jonas. É pelo próximo que eu estou gastando os meus dias, Jonas. Não é para o teu conforto, Jonas. Eu quero salvar os ninivitas, assim como eu quero salvar toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo, para que todo aquele, o mundo. Quando eu e você nos colocamos em uma campanha ou em um movimento que nós estamos dizendo, olha, vamos fazer ações de amor, porque o próximo é importante. Nós estamos fazendo algo que vai nos dar trabalho. É algo que vai nos dar trabalho, porque requer esforço, requer intencionalidade, requer sacrifício, requer pensamentos pelo próximo, requer morte para si mesmo. É o que Deus estava revelando no coração de Jonas, amada igreja. Ele estava dizendo para Jonas, olha Jonas, os ninivitas são importantes. Não me interessa se vocês, judeus e ninivitas, têm rixas. Não me interessa quem matou mais quem, quantos morreram, não me interessa. O que me interessa, a minha perspectiva, Jonas, é de eternidade. A minha perspectiva ela é de eternidade. Ela não está presa neste cronos que nós estamos vivendo aqui. Ela está no Kairos. Eu estou aqui pensando, daqui uma eternidade, o que haverá de acontecer com os ninivitas se eles não se arrependerem, Jonas? Amados, eu fico pensando nesse diálogo. Deus expõe o coração da humanidade neste momento onde Jonas é pego em seu egoísmo. Onde Jonas é pego pensando no seu conforto e na sua sombra. Onde Jonas é pego lembrando-se dele mesmo de que ele não estava achando que o próximo era tão importante quanto ele. Porque ele chegou ao extremo de achar que Deus faria crescer sobre ele uma sombra para que ele assistisse uma cidade a ser destruída. E quando eu e você não pensamos e não amamos o próximo, nós estamos na nossa casa, na sombra, enxergando e esperando uma cidade a ser destruída. E a pergunta que eu tenho para nós nessa noite, qual é? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos sentar na nossa sombra e enxergarmos São Bento ser destruído, porque é um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda, o certo do errado? Ou nós vamos pregar o evangelho, igreja? Ou nós vamos levantar a bandeira das boas novas e dizer, eu tenho a solução para a tua eternidade? Qual será a nossa postura? Deixa eu dizer algo a você. Eu tenho ficado aqui até tarde.
tenho entregue os meus dias nesta área aqui em cima. Sabe por quê? Porque eu sonho com uma próxima geração no fogo do Espírito Santo. Eu sonho com uma próxima geração que vai levantar a bandeira do Evangelho e vai muito mais longe do que nós. Eu sonho com uma próxima geração de pastores, advogados, profetas, prefeitos, donos de empresa, funcionários públicos. Eu sonho com uma geração que, independentemente do que eles aceitem fazer com a vida deles, eles serão como tochas vivas na frente das pessoas, no meio do povo. E por onde eles andarem, eles vão pregar o Evangelho, eles vão falar das boas novas, eles vão ser modelo, eles vão ser referência. Eu sonho com isso. Amados, eu não estou tão preocupado se a nossa igreja vai ficar cheirosa, bonita. Eu estou preocupado com as pessoas que serão ministradas naquele lugar. Deixa eu dizer para você, eu preferia 1000 vezes estar tomando café na tua casa do que estar serrando madeira e respirando MDF o dia inteiro aqui. Mas fato é que se nós não fizermos em excelência, eles não virão. É uma estratégia, igreja amada. É uma estratégia de trazermos as pessoas para que elas escutem das boas novas e os seus filhos estejam em um ambiente saudável, de alegria, e recebam essa alegria e esse amor de um Deus todo-poderoso, porque essas pessoas, elas são importantes sim, essa cidade, ela é importante sim, São Bento do Sul é importante, Rio Negrinho é importante, Campo Alegre é importante, Guiné-Bissau é importante, São Vicente é importante, essas cidades que o Senhor tem nos permitido tocar, são cidades importantes e nós não iremos parar de avançar. Agora, você vai ficar na tua sombra, assistindo a cidade ser destruída? Ou você vai se levantar como um proclamador das boas novas e crer que se para Deus o próximo é importante, para mim também é? De que lado você está? O Senhor expõe o coração de Jonas de uma forma perfeita, amada igreja. Expõe o coração da humanidade de uma forma perfeita. Lá em Romanos capítulo 10, do versículo 13 em diante, está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Primeira pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Segunda pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? Terceira pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? E quarta e última pergunta: e como pregarão se não forem enviados? E eu, nessa noite, estou aqui para te lembrar que Jesus já te enviou. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar que o ID já foi dado. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar que você não precisa de um anjo aparecendo na porta da tua casa para você pregar o Evangelho para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, para o teu colega na escola, para o teu familiar, para o teu irmão e para a tua irmã. Você não precisa de um sinal sobrenatural, porque a palavra já foi dada. A palavra já foi dada. Agora, Deus é amor, e é por meio do amor que Ele se expressa, é por meio do amor que Ele é recebido e compreendido. Quantos de nós não nos achegamos na presença do Senhor por meio do amor? Alguns de nós nos achegamos por meio da dor também, mas a dor, em algum momento, ela encontra o amor que a transforma. A dor, em algum momento, ela encontra o amor que a transforma. E esse amor pode ser por meio de você. Esse gesto de amor pode ser por meio de você. Estamos nessa estação, igreja amada. Estamos na estação da qual precisamos compreender o envio. Estamos na estação da qual eu e você precisamos compreender que se nós não falarmos, se nós não pregarmos, como saberão? Como saberão? E nós vemos
que é necessário trabalho. Deus fala, tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho. Ele está falando, os ninivitas me custaram trabalho. A humanidade me custou trabalho. Eu os formei, eu os gerei, eu os criei. Jonas, eu estou te chamando para um resgate, Jonas. Eu não quero que eles se percam. Eu não quero que eles se machuquem. Sabe, amados, o bem da verdade é que termos compaixão de quem amamos é fácil demais. Termos compaixão de quem temos afinidade é fácil demais. Termos compaixão daquele que nos faz o bem, daquele que pode nos devolver de alguma forma. Nos aproximarmos de pessoas que nós achamos bonitas, nos aproximarmos de pessoas que nós achamos que têm um cargo importante, nos aproximarmos de pessoas que achamos que farão um bem para os nossos negócios, nos aproximarmos de pessoas que achamos que de alguma forma elas vão contribuir para a nossa vida. Sabe, deixa eu te dizer, isso é fácil, a gente faz o tempo todo, todo dia. Cafés estratégicos para pedir favores, para buscar ajuda, para buscar projeção nos nossos negócios. Alguém que tem uma informação valiosa para nos passar, deixa eu dizer isso para você, é fácil. O difícil é olhar para um povo, preste atenção aqui a perspectiva de Deus. Olhar para um povo que são os ninivitas, que estavam consumindo a nação escolhida, os seus filhos preferidos, o povo hebreu, e derramar misericórdia sobre eles. Ter convicção de que era um povo que não sabia discernir o certo do errado, e derramar misericórdia sobre eles. E este é o chamamento, este é o pedido que Deus faz para mim e para você. De nós termos compaixão, de nós nos envolvermos, de nós nos engajarmos com aqueles que não temos segundas intenções com eles, que talvez já até nos fizeram mal. Mas ele diz, ei, prega o evangelho para esse. Conta das boas novas para esse. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Nós estamos no período onde as boas novas devem ser pregadas e aqueles que creem serão salvos. Nós estamos no momento onde nós precisamos proclamar aos quatro cantos dessa terra. Judeia, Galileia, Samaria, até os confins da terra. Precisamos pregar o evangelho e o Senhor está nos convocando para isso. Porque como eles ouvirão se não houver quem pregue? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Está escrito assim. Segundo Coríntios 4, versículo 3, está escrito assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ainda está encoberto. Se está encoberto, não vai fazer mal para mim nem para você. Mas para aqueles que estão ainda na escuridão, está fazendo um mal danado. O fato de nós omitirmos o evangelho, o fato de nós não testemunharmos, o fato de nós não pregarmos o evangelho, amada igreja, para nós não está fazendo mal. Mas nós estamos definindo o destino eterno daquele que está do nosso lado. Que isso mexa o teu coração. Que isso gere um temor e tremor nas nossas vidas. Que nós não sejamos encontrados como Jonas debaixo de uma sombra assistindo a desgraça alheia.
Que nós não sejamos encontrados como um homem desinteressado com aquele que Deus amou ao ponto de dar o seu único filho. Que nós sejamos encontrados como aqueles engajados, se esforçando para amar, se esforçando para se entregar, se esforçando para fazer o melhor, se esforçando para perdoar, se esforçando para dar a milha extra, se esforçando para sorrir na hora que você quer ficar irado, na hora que você quer largar, na hora que você quer virar as costas, dando palavras de ânimo e palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que você se desafie nessa semana. Os nossos cartões estão por aqui, Fê, ainda? Você pode buscar, por gentileza? Nós vamos mais uma vez distribuir a você esses cartões do Você é Importante, para que nós possamos, mais uma vez essa semana, gerarmos atos de amor, expressões de amor nesta cidade. Amados, nós precisamos perseverar, nós precisamos avançar, nós precisamos deixar o nosso egoísmo de lado, o egoísmo que marca a nossa humanidade de lado, e precisamos avançar no entendimento de que se nós não rompermos com estas muralhas, nós ficaremos estagnados, e o Senhor não poderá nos usar. Você crê nisso? Você crê nisso? Seja fiel ao Senhor. Seja fiel àquilo que Ele te chama e te pede para fazer. Talvez para você não faça a menor diferença, mas para quem está do teu lado todos os dias, faz toda a diferença. Faz a diferença de uma eternidade. Porque pregar o Evangelho é a primeira comissão. Foram as últimas palavras de Cristo. Nós não podemos deixar isso de lado. Não podemos levar isto de qualquer forma. Precisamos nos engajar nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem está comigo aqui? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Senhor, nós queremos pedir a Ti para que toda apatia, todo egoísmo que há no meio de nós, o Senhor possa lançar fora do nosso coração. Senhor Deus, queremos pedir a Ti para que o Teu Espírito venha operar e trabalhar dentro de nós, Senhor, de uma forma poderosa, estrondosa, Senhor. Que nós, Senhor, sejamos encontrados irreconhecíveis, Papai, no momento em que nós abrirmos a nossa boca. Espírito Santo de Deus, te damos liberdade de falar por meio de nós. Te damos liberdade de revelar por meio de nós. Te damos liberdade de fluir por meio de nós, seja para quem precisar, para quem for, Senhor. Conduza-nos, Senhor Deus, com as mensagens das boas novas. Conduza-nos, Senhor Deus, com um propósito de gerar eternidade no coração, entendimento, Pai, na vida das pessoas. Dá-nos, Senhor Deus, sabedoria e unção, Pai, para avançarmos naquilo que Tu tens já preparado, para aqueles que descobrirão que Tu és o próprio amor e imediatamente se apaixonarão por Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor Deus, dá-nos, Senhor, uma unção de criatividade com as nossas expressões de amor. Dá-nos, Senhor Deus, uma unção de desapego, Pai, para podermos amar ao próximo de uma forma, Senhor, nova, de uma forma inovadora, de uma forma criativa, de uma forma que alcance, Deus, a vida do próximo. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos dias, Senhor, que as nossas mentes ao longo dos nossos dias sejam ocupadas por pensamentos, Pai, de criatividade, de desejo de alcançar alguém que nós ainda não conhecemos, de alcançar alguém que nós já conhecemos, mas nunca falamos do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor Deus, nos usar de forma diligente, de forma audaciosa, de forma ousada, Senhor. E que, Senhor,
quando abrimos a nossa boca, nós tenhamos a convicção de que é o Senhor falando através de nós e não nós mesmos, Senhor Deus. Porque Tu estás em nós, Tu habitas em nós e Tu queres operar através de nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito tenha liberdade de agir no meio da Tua igreja, de fluir no meio da Tua igreja. Que esta unção de amor, Pai, possa extravasar os nossos corações, romper os nossos limites, Senhor Deus, e que nós sejamos encontrados despidos de todo egoísmo, despidos de tudo aquilo, Senhor Deus, que nos foca em nós mesmos, Pai, mas que nós, Senhor, possamos avançar em favor do próximo, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém.